Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Aqui assuntos importantes sobre o desenvolvimento na área da saúde, na área política, na área de educação e hoje na área jurídica. E você que está aqui nos assistindo, preste muita atenção, porque vamos falar de temas importantes, como uma nova norma de saúde mental dentro das empresas, que vai passar a valer agora a partir de maio de 2025. Vamos falar também da questão da pejotização. Tem uma decisão do STF aí, importante para você que presta serviço como PJ, ou que é CLT, ou já foi PJ, enfim. Ao meu lado e como convidada especial, temos aqui a doutora Natália Petivac, que é sócia da Alves Oliveira, responsável pela área trabalhista. É isso, doutora Natália? Isso aí. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui contigo hoje. Maravilha, a gente que agradece. Aliás, Alves Oliveira sempre contribui com o conteúdo, nós temos outros escritórios também que participam conosco e a gente agradece a sua participação aqui. E falar da área trabalhista num país tão grande, né, com tantas questões polêmicas na área do trabalho, não deve ser fácil, é uma área desafiadora, não é, doutora? Sem dúvida, é uma área bastante desafiadora, com inúmeras leis, inúmeras regras, né, do nosso ordenamento jurídico que regem essas relações hoje e dá uma dificultada aí na atuação, né, principalmente dos empresários que precisam se adequar para conseguir atender. É isso, eu percebo assim, a gente conversa muito com os empresários do Desenvolve Vale e a gente percebe que a grande maioria quer cumprir a lei, quer andar no trilho certinho, mas o nosso país, não só na área trabalhista, ele faz as leis cada vez mais complexas e que dependem de entendimento. Essa é uma crítica que a gente faz e pede uma atenção ao nosso Congresso, porque a lei ela tem que ser clara. Porque você senta com um advogado, ele fala, não, porque o meu entendimento é diferente do entendimento do juiz. É verdade, porque a lei não foi feita de forma clara. É isso mesmo? É bem por aí mesmo, né? A nossa legislação hoje, ela comporta a interpretação. Então, olha só. E isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande, né? Hoje, no ordenamento jurídico que rege as relações trabalhistas, a gente tem, acima de tudo, a Constituição Federal, que trata ali de questões específicas relacionadas às relações de trabalho. A gente tem a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, né, que é a lei principal que rege essas relações. Perfeito. Nós temos inúmeras leis específicas, tratando de questões específicas. Nós temos portarias do Ministério do Trabalho que orientam, elas não obrigam, porém elas orientam. Nós temos as normas regulamentadoras, dentre elas a NR1, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, isso só dentro do que é norma positivada. Além disso, a gente tem os princípios, a jurisprudência e aí uma infinidade de questões para observar. Por isso que o Brasil vive uma insegurança jurídica dramática, né? Hoje o empreendedor ele tem insegurança. A gente faz um alerta aqui para as autoridades, porque seja qual for o segmento dele, qualquer área, às vezes ele tem um projeto aprovado na construção civil. Nós vimos isso aqui em São José dos Campos, eu não vou citar nome, porque a ideia não é polemizar, mas foi lá, tinha aprovação, eu acredito que da prefeitura, para fazer o estabelecimento, veio um órgão, questionou, a justiça suspendeu. Gente, e quem comprou esse terreno? Ou seja, que fez uma consulta pública, tinha ali o ok. Então, a insegurança jurídica hoje é uma situação que traz prejuízo para a sociedade, para os empreendedores e para todo mundo, porque ela gera esse ambiente desconfortável. Mas voltando aqui para a esfera do trabalho, hoje, depois da reforma trabalhista, tinham caído um pouco o número de ações trabalhistas, né? Porque responsabilizava também o empregado caso ele perdesse ou não tivesse aceito ali o seu questionamento.
Como que está isso hoje, doutora Natália? Sim, a chamada reforma trabalhista, né, foi uma alteração na lei que a gente teve no ano de 2017. E assim como toda mudança, toda alteração leva um tempo até todo mundo se adaptar. E no início, como vieram algumas mudanças que geraram um certo desconforto, né, uma certa preocupação, tanto por parte das empresas, mas também por parte dos trabalhadores, dos reclamantes. Passou a responsabilizar os trabalhadores também? Porque como que funcionava antes da reforma, né? A pessoa ingressava com uma reclamação trabalhista, ela era beneficiária da justiça gratuita por uma simples declaração de pobreza, significando que ela não poderia arcar com os custos de um processo. E aí entrava com aquela ação pedindo a CLT inteira, né? Ou seja, era fácil entrar com a ação. Era fácil e não tinha honorários de sucumbência, que o que é? O honorário que você paga para o advogado da parte contrária caso você perca a ação. E com a reforma trabalhista, né, com essa alteração na legislação, houve essa alteração para trazer a possibilidade também para que o advogado da empresa possa receber o honorário de sucumbência. Quer dizer que, então, se o empregado fizer uma reclamação e não for adiante, ele tem que pagar hoje a sucumbência do advogado da parte... As custas processuais... Sim. Então, isso naturalmente deu uma diminuída no número de processos. Sim, deu. Mas que eu entrevistei aqui uma época a doutora Antônia, uma grande juíza, foi diretora do Fórum Trabalhista aqui de São José dos Campos, e ela explicava isso, que tinha reduzido, mas se falha a memória, parece que estava voltando já o número de processos. Sim. O que aconteceu depois, né? Conforme a gente foi tendo as decisões judiciais e as questões foram se regulamentando, a gente teve voltou a ter um aumento aí na distribuição dos processos trabalhistas. Então voltou a crescer o número de processos. Exato. Mas a regra, se o empregador... Porque a gente aqui não defende nem o empregador nem o empregado, a gente defende o que é certo. Mas a gente percebia que muitas vezes tinham iniciativas, né? Sim. Da pessoa, até de má fé, muitas vezes, querer ter alguma vantagem em cima da lei. Sim. Né? Tendo processos, assim, gigantes. Eu já ouvi dizer que a pessoa entrava pedindo 2 milhões de reais, depois negociava no acordo judicial 5 mil reais. Sim. Alguma coisa está errada nisso, né? Sim. Isso acaba também congestionando a justiça, dando despesa para o país, dando despesa... Ou seja, a justiça ela tem que ser para quem realmente foi lesado, que passou por uma situação em que o empregador não deu essa condição de atendimento da lei. Fora isso, não pode ser, né, doutora? Sim, não, sem dúvida. Isso gera uma sobrecarga para o judiciário, né? Gera um custo para o Estado, sem dúvida alguma. A gente tem, infelizmente, um movimento que vem crescendo cada vez mais, que é a advocacia predatória. Advocacia predatória. A advocacia predatória. Doutora, a nossa conversa está tão boa que já passamos do tempo de eu chamar o comercial aqui. Então, nós vamos para um breve intervalo comercial. Estamos falando hoje aqui sobre a questão das regras trabalhistas com a advogada especializada, doutora Natália Pityvach. Vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida. Muito bem, doutora Natália Pityvach, uma advogada especializada em leis trabalhistas. Hoje ela é sócia do escritório Alves Oliveira, aqui em São José dos Campos, que faz um trabalho fantástico na área jurídica. E a gente estava conversando aqui de tanta insegurança jurídica, tantas leis, né? Depois da reforma tributária, quando o empregador entra na justiça e perde, porque não tinha razão a situação dele, ele passa a ter que pagar também a sucumbência da outra parte do advogado, algumas mudanças. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma decisão do STF, que foi recente, do ministro Gilmar Mendes, onde ele suspendeu a questão de um julgamento das chamadas PJs, pessoas jurídicas. Doutora Natália, fala pra gente, contratação por PJ é
legal ou fica exposto de forma frágil com a Justiça do Trabalho? É totalmente legal, tá? É uma contratação legal, legítima, viável. Nós temos auxiliado muitos clientes nossos com essas contratações. Nós ganhamos muitos processos onde se discute essa relação entre pessoas jurídicas, né, com alegações de supostas fraudes, enfim. É totalmente legal, desde que observados os requisitos para fazer essa contratação de forma válida. Quais são os cuidados que o empreendedor que está nos assistindo deva ter ao contratar alguém por PJ? Bom, a primeira coisa é fazer um bom contrato, celebrar um bom contrato com um profissional jurídico habilitado para isso, especializado nisso, né? Hoje a gente trabalha em conjunto no nosso escritório, eu trabalho em conjunto com o responsável pela área de contratos, porque a gente precisa ter esse olhar ali, né, para fazer um contrato bem estruturado. Quer dizer, a formalidade ela passa a ser super importante. Exato. Mas a formalidade tem que bater com a realidade, né? Isso, exato. O primeiro passo é um bom contrato. Segundo passo, o contrato tem que estar coincidindo com a realidade. Na Justiça do Trabalho, a gente tem um princípio, que é o chamado princípio da realidade fática. Ou seja, não adianta eu ter um documento se na prática é diferente. Tá. E o que poderia colocar em risco de um contrato com a realidade? Que tipo de situações? A principal questão que tem sido avaliada nos julgados é se há ou não a subordinação jurídica. Ou seja, se aquele prestador de serviço PJ, ele tem ou não autonomia na execução das atividades que são escopo desse contrato. Né? Eu não posso contratar um PJ e tratá-lo como CLT, como se ele fosse um empregado meu. Então, a gente precisa mudar a chavinha, tanto quem contrata quanto quem é contratado. Mas, doutora Natália, se a gente contrata alguém para a empresa, naturalmente a empresa tem a sua hierarquia, né? A hierarquia ela pode existir, porque senão fica difícil também, né? Eu estou entendendo. Sim. Não pode tratá-lo como um CLT, cumprir horário, aquelas coisas desse tipo. Sim. Mas pode haver uma hierarquia, né? Sim, na verdade, a questão da subordinação é a principal dúvida da maioria das empresas, da maioria dos contratantes. Que as pessoas falam, mas como que eu vou exigir o cumprimento do contrato sem caracterizar uma subordinação? Certo. Isso não caracteriza a subordinação. A cobrança do escopo contratual, por si só, ela não caracteriza uma subordinação. Eu não posso fazer a cobrança direta daquele prestador, né? Você precisa estar aqui na empresa às 8 horas para me entregar o relatório. Eu preciso me atentar ao que é escopo do contrato, qual é a entrega que esse prestador tem que me fazer e o prazo dessa entrega. Perfeito. Agora, por exemplo, que a gente percebe os casos que venceram na justiça é porque conseguiram demonstrar isso. Mas a gente escuta muitas vezes a empresa tem um funcionário CLT ali e de repente ele vira PJ. Isso é um risco? Depende. Aí a gente vai entrar na questão da insegurança jurídica que você fala, né? Primeiro ponto, existe em lei uma regra que diz que o empregado, para ele prestar serviço direto ou através de uma empresa interposta, tem um período de carência de 18 meses. É importante, gente. Tá? Então, se você é CLT, seja você empregado ou empregador, tem 18 meses para poder virar PJ. Isso. No mínimo um intervalo de 18 meses. Tá? Contratou antes de 18 meses, aumenta esse risco. Tá, perfeito. Tá bom? Bom, estamos aqui num debate importante que é essa questão da PJ. Nós vamos perguntar no próximo bloco, porque esse aqui já está terminando. Qual foi a decisão política, decisão jurídica que teve o STF que impactou nessa questão das PJs? Mas vamos conversar isso no segundo bloco. Vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida.
Muito bem, estamos de volta hoje num tema aqui muito importante, porque nós estamos falando das relações trabalhistas entre empregado, empregador, pessoa jurídica, e isso existe muitas dúvidas na própria justiça. A gente está vendo aí decisões questionando a questão da PJ. É legal ou não é legal? A doutora Natália já explicou aqui no outro bloco que é legal, mas tem que se observar algumas formas e critérios e formalidades. Doutora Natália, o STF suspendeu uma decisão ou algum julgamento referente à questão da PJ, se era vínculo empregatício ou não. Isso deu uma grande repercussão, e o que está por trás disso? Recentemente o STF suspendeu todos os processos onde se discuta esse tipo de relação, né? Quer dizer, supostas fraudes em contratação de PJ, ônus da prova, de quem que é o ônus da prova de fazer prova dessa fraude, enfim. Por quê? O STF já se posicionou anteriormente sobre a legalidade dessas contratações. Só que os tribunais do trabalho não têm observado o posicionamento do STF. Então, o que aconteceu? O ministro Gilmar Mendes falou: a gente tem um recurso para julgar que trata desse tema, e enquanto a gente não julgar esse recurso, todo mundo vai suspender os processos. Porque imagina, o STF julga e que a maior é a Suprema Corte. Aí outros tribunais julgam diferente. Imagina como é que fica a cabeça dos advogados, dos empregadores, dos empregados. Quer dizer, confunde. O que ele quer agora é tirar uma linha e que todo mundo siga. Isso. E essa linha dele está mais propensa, essa outra decisão que já teve, era defendendo a situação de pejotização? Sim, com base nesses requisitos que a gente falou anteriormente, tá? O STF já se posicionou nesse sentido, da validade desses contratos, desde que obedecidos a alguns requisitos. Maravilha. Agora, em maio de 2025, está entrando a NR1, que cuida da saúde mental. Acho que ninguém ouviu falar nisso ainda nos seus advogados. O que vem a ser essa NR1 que fala da saúde mental dos empregados? Como eu te falei, a gente tem inúmeras normas, né, leis, enfim. Só de NR a gente tem 38, tá? Normas regulamentadoras? São normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Elas regulamentam algumas questões previstas em lei. Certo. A NR1, ela fala sobre o mapeamento dos riscos relacionados ao ambiente de trabalho. E a alteração que a gente teve foi através de uma portaria do Ministério do Trabalho no ano passado, que trouxe a obrigatoriedade para as empresas colocarem nesse mapeamento de risco também os riscos chamados psicossociais. E isso entra em vigor agora, no dia 26 de maio de 2025, em caráter educativo. Vai levar um ano num período de adaptação para as empresas se adequarem, e até para a própria norma ir melhorando, adequando algumas questões que ainda estão um pouco vagas. Mas, doutora, desculpa te cortar, mas só para entender, a empresa vai ser obrigada a analisar a situação psicossocial do seu funcionário? Do ambiente de trabalho, exatamente. Porque hoje o que a empresa ela é obrigada a fazer? Ela é obrigada a colocar num documento chamado PGR todos os riscos aos quais o empregado dela está exposto. Isso. Riscos físicos, químicos, certo, biológicos, ergonômicos e agora os psicossociais. Mas isso é para ser feito em todas as empresas ou a partir de X funcionários ou não? Exatamente, todas as empresas. Independente do número de funcionários? Todas as empresas vão ter que se adequar. Quer dizer, o Estado vai criando obrigações para as empresas, né? Trazendo certas situações de legalidade, e se a empresa não fizer, ela está sujeita à fiscalização e tudo mais. E isso, qual que é uma avaliação jurídica disso? O que pode gerar isso no futuro?
Bom, a princípio, essa mudança, a inserção dessa necessidade, essa obrigatoriedade, ela é bem vista, certo, porque está olhando para uma questão muito maior, que é a questão da saúde mental. O que é importante, a gente sabe disso e as pessoas depois do Covid parece que ficaram mais emocionalmente abaladas, né? Sim. Então, é uma questão muito importante, muito relevante, porém, é uma questão social que merece a atenção de todos, inclusive do Estado. Não dá pra gente Mas acho que o Estado está querendo passar essa obrigação para a iniciativa privada, né? A gente precisa exigir do Estado que hajam também, como tem campanha antifumo, campanha de prevenção de câncer diversos, enfim, que hajam políticas públicas para prevenção desse tipo de questão também. Não só deixar a cargo da empresa e do ambiente de trabalho. Até porque tem questões, fatores externos que estão relacionados aos problemas psicológicos, né? Não é só aquilo que é causado dentro da empresa. Bom, nosso tempo passou, está terminado, mas tem a NR1. Tivemos uma conversa com a doutora Natália Pittwak, trazendo aqui informações extremamente importantes sobre pejotização, essa norma da questão da saúde mental. Nós faremos em nossas mídias sociais, no nosso podcast também, um detalhamento maior sobre esses temas. Doutora Natália, muito obrigado aí ao Alves Oliveira, seu escritório lá, com o Dr. Denilson, e por ter participado aqui conosco, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Maravilha. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.